Olá, eu sou o Thomas Leve Souza e hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do lançamento do Café com a UNEB 21, o primeiro canal de YouTube do Departamento 21, aqui em Piauí. E para um dia especial, a convidada também deve ser especial. A convidada de hoje, nordestina, mulher do interior da Bahia, vem da zona rural, como ela mesma disse em uma outra entrevista, eu vim da roça, da cidade de Ibitupã, direto para a cadeira do departamento do Campus 21, aqui em Ipiaú. A nossa convidada de hoje, Isabel Cristina. Seja bem-vinda, Isabel. Obrigada. Estou muito feliz de estar participando desse momento. É um momento muito importante, o lançamento dessa atividade no YouTube, Café com o Campus 21, né, promovido por Thomas Leury. Então, eu tenho certeza que vai ser um espaço e que nós vamos ter muitos diálogos e esses diálogos, com certeza, contribuirão cada vez mais com o fortalecimento do nosso departamento. Vamos começar? Vamos, vamos lá. Isabel, para começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu sempre gosto em todas as minhas entrevistas. Quem é Isabel Cristina? Isabel Cristina, eu acho que quando você fez a apresentação inicial, você trouxe alguns elementos, né, que compõem quem é essa Isabel Cristina. Então, Isabel Cristina é mãe, né, mãe de Paulo Vitor, mãe de João Pedro e mãe de Luiz Henrique. Né? Então, eu tenho 3 filhos, né, que são as bênçãos para a minha vida. Sou filha de Dona Lourdes e sou filha de Aparício, né, que foram pessoas que, de certa forma, não, foram as pessoas que firmaram, né, que conseguiram fazer com que essa Isabel Cristina, que hoje está aqui nesse espaço da Universidade do Estado da Bahia, né, finalizando um processo de direção de departamento, né, que durou, como você falou, desde 2018.2 até, vai durar até fevereiro agora. Então, essa é a Isabel Cristina, né? Mas acima de tudo, ela é a mãe desses meninos maravilhosos e é a filha de Maria de Lourdes e de Aparício. Conheci um dos seus filhos, aliás, perdi para ele no jogo. O menorzinho é o Paulo Paulo Vitor, Vitor. Quantos anos? Paulo Vitor tem 10 anos, né? Luiz Henrique tem 22 e João Pedro tem 18. Né? Tem uma certa diferençazinha aí entre um e outro. Essa pergunta ia ficar um pouco mais para frente, mas já que entramos, como é ser mãe de 3 filhos e com a idade diferente? Eu senti muito essa diferença na escola. Teve um tempo que eu tinha um no ensino médio, outro no Fundamental 2 e outro na pré-escola, né? Então, assim, são realidades diferentes, né? Mas, assim, eu acho que o melhor é a afetividade, né? O amor que une a nossa família, que une a mim, a eles e aos irmãos, é a cumplicidade. E o pequenininho agora, os mais velhos sempre são aqueles que tomam conta do pequenininho, né? Então, Sim. é isso Eu aí. estou antecipando algumas perguntas, que seriam perguntas que estariam mais no meio da entrevista, mas como já entramos nesse assunto, eu acho que é bastante viável. Como é ser mãe? E o que é ser mãe para a senhora? É, eu, é porque você, diante de tantas singularidades, né, que o nome mãe ele adquire, é até difícil você definir o que é ser mãe assim,
porque a gente tem a parte biológica, né, que é o ato de ter gestado, né, de ter passado 9 meses e ali colocar essas crianças, né? Mas tem a parte que eu acho que é mais complexa, que é do acompanhamento, do estar presente, né? De mesmo na vida de trabalho, você ter que ter a consciência, assim, seu trabalho é importante, mas sua família é importante, seus filhos são importantes, né? Então, assim, eu acho que ser mãe é conseguir, dentro de toda essa dificuldade, diversidade, né? Toda essa complexidade, a gente ter ali, estar presente nos momentos da vida dos nossos filhos, né? Eu E como acho é que esse desafio de ser mãe e mãe de uma criança à frente da diretoria da UNEB, que não lhe dá muito tempo de estar com a família e não viver todos esses momentos que uma mãe gostaria de viver com o filho. Como é esse desafio para a senhora? Thomas, uma das coisas assim que eu aprendi ao longo da minha vida foi de não estabelecer culpas, né? E assim, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Então, assim, eu tenho uma irmã, né? Ioná, é minha irmã mais nova, e eu tenho uma mãe, sabe? E, então, assim, os maiores hoje, eles já se organizam, cada um dentro das suas realidades, né? Mas quando eles também eram pequenos, eu contei com essa rede de apoio. E além de contar com a rede de apoio, que é minha mãe, minha irmã, tem também os avós, né, por parte de pais. Sim. Então, eu contei muito com isso. Então, e assim, individualmente, eu sempre procurei não me culpar e não considerar assim que o tempo que eu participava com eles era pouco. Eu aprendi que assim não era a quantidade de tempo, mas a qualidade desse tempo que passa com eles, né? Então, assim, é dentro dessas questões. Então, eu procuro me organizar. Não é fácil, muitas vezes eu não tenho como. Já deixei de participar de atividades de Dia das Mães, né, de atividades da escola por ter demandas de trabalho, eu já deixei de participar. Até Dia das Mães mesmo, quando era Dia das Mães que eu não podia ir, ele também não ia para a escola, né? Eu não mandava eles para a escola. Então, assim, foi dessa forma e também criei muito eles dentro da realidade, que a gente precisa trabalhar não só por uma questão financeira, mas também pela questão pessoal, né? Os mais velhos até dizem assim, minha mãe, você é viciada em trabalho. E aí agora, né, quando se pensa em diminuir as coisas, aí eles falam assim, minha mãe diminuir alguma coisa na vida dela, com certeza, quando ela terminar essa etapa, ela vai arranjar outra coisa para fazer. Então, eles têm essa visão, né? Mas, assim, eu não sinto que isso trouxe nenhuma situação que comprometesse, né, a nossa relação de mãe e filhos, né? Falando de filhos, como foi a infância da diretora Isabel Cristina? Como a gente já começou falando, eu nasci em Bitpã, Sim. né? Nasci de parteira, né? Porque eu tô com 56 anos. Minha mãe casou com 16 anos, teve minha irmã com 17 e teve a mim.
né? Um ano depois da minha irmã. E aí a minha irmã mais velha que faleceu com um ano logo depois, né? Com um ano de vida. E assim, eu sempre fui muito feliz lá. Eu morei em Bitupã até a minha quarta série, né? Eu estudei na escola Emílio Garrastazu Médici. Era o nome da escola que eu estudei. Né? Eu tive como professora a professora Mari, né? Era uma ipiauense, foi minha professora. E assim, ela é uma coisa assim que aconteceu nas nossas vidas, porque normalmente você nos grandes centros, você tem mais de um professor, né? E eu não, eu tive um professor na primeira série, eu tive um professor na segunda, a mesma, na terceira e na quarta série, a mesma professora. E assim, eu, antes de morar em Bitupã, eu morava em uma fazenda mesmo, que não tinha escola, né? Não tinha escola. E assim, minha mãe, ela estudou acho que até a oitava série, ela era professora leiga. Então, assim, eu fui alfabetizada pelo meu avô e pela minha mãe. Com 7 anos, eu fui morar em uma fazenda que era próxima do distrito, né? Que Bitupã não é nem cidade, né? É um distrito de Bicuí, mas fica próximo de Darumê. Então, eu fui morar nessa fazenda que era perto de. Eu ia andando para a escola. Sim. Né? E aí, quando eu cheguei, eu já tinha 7 anos. E todo mundo preocupado, né? Porque como é com a criança que tinha 7 anos? E para que série ela iria? Aí eu me lembro que eu entrei na cartilha, porque naquela época era cartilha. Aí eu entrei na cartilha e aí as professoras elas viram que eu tinha um potencial para ir para a primeira série. Aí eu fui para a primeira série com 7 anos. Então, eu mesmo sendo alfabetizada por minha mãe em casa e pelo meu avô paterno, eu não atrasei os meus estudos, né? Então, assim, igual uma criança hoje, com 11 anos, a gente muda para Jequié, né? Aí eu fui estudar no Colégio Polivalente Edivaldo Boaventura, então eu fiz a quinta, sexta, sétima e oitava série nesse colégio. E aí, esse colégio só tinha um ensino fundamental. Sim. E depois eu fui para o IERP, que hoje eu acho que eles chamam de CEP Regis Pacheco, que na Conheci o época IEP. era o Instituto de Educação Regis Pacheco. Né? Então eu fiz meu ensino médio lá. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio científico na época que chamava. Então, e a minha infância assim era marcada por muito andar de cavalo. Amava andar de cavalo. A fazenda que meu pai trabalhava, o dono da fazenda, ele tinha 3 filhas. Né? E sempre quando tinha as férias, as meninas estudavam em Jequié, moravam em Jequié, mas iam todas para Ibitupã passar as férias. E nós éramos muito amigas. Então, assim, tinha uma Silvana, que até faleceu esse ano, né? Uma amiga muito querida. E eu e Silvana, a gente só vivia em cima de um cavalo. Se queria achar a gente, montava no cavalo de manhã, só chegava em casa de noite. E assim, jogava gude, joguei muita gude no quintal, porque tinha uma chácara no quintal da casa grande, né, da fazenda. Joguei muita gude, subi em pé de manga. Então, assim, foi uma infância muito feliz. Minha mãe sempre foi muito leitora, sabe, Thomas? Assim, minha mãe é um gênio. Minha mãe é um gênio. Minha mãe é maravilhosa. E assim, e quando a gente morava na roça, como os patrões de meu pai moravam aqui de Jequié, então a mãe vinha para fazer feira.
Me lembro que chegava lá em casa, feira, ó, era tanta jujuba, mãe levava jujuba. Mãe, sabe aquelas latas enormes de bolacha, né? Que a bolacha Maria, né? Que era na lata. Aí levava aquela lata, levava jujuba. Mas mãe levava também livro. Na época, eu não sei se vocês conhecem aquelas historinhas de faroeste, Hum. aqueles livrinhos de bolso de faroeste que vendia nas bancas de revista. Oh, meu Deus, eu lia todos aqueles, sabe? Amava. Quando chegou a televisão, foi que a televisão, a primeira televisão, acho que chegou eu conheci a televisão em 1980, parece. Né? Que a gente antes não tinha televisão. Sim. Então, quando chegou a televisão, aí eu passei a assistir filme e tudo, mas antes eram os livros, aqueles livros de bolso. Aí eu me lembro, eu li muito, eu sei que assim, hoje, se for falar numa universidade, né, onde nós temos os cânones da literatura, né, mas assim, eu não iniciei a minha leitura com essa literatura. Eu li os livros de faroeste, que era de bolsa. Eu li muito a Júlia, a Sabrina, a Bianca, que tinha aqueles amores acima do normal, do impossível, né? E então, aí depois, a gente, quando a gente mudou para Juquié, aí a gente já teve uma leitura diferente. Na época que eu estudei no Polivalente, a gente, foi o fundamental, a gente lia muito aquela coleção Vagalume. Li muito. Eu tinha Xisto, A Ilha Perdida, toda aquela coleção Vagalume, porque a escola, ela proporcionava que a gente comprasse, e aí a gente comia. E outra coisa também que eu gostei muito foi a questão das revistinhas em quadrinho. Eu tinha a Turma da Mônica, e eu comprava, mas isso aí já foi algo também que, assim, não foi só do período da infância, não, foi da adolescência também. E depois eu passei a ler outros livros, né? Eu li Poliana Moça, Poliana Menina, Poliana Mulher, né? Eu li Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Na sua infância, poderemos dizer que a senhora passou algum tipo de dificuldades? Ou foi uma boa infância? Foi uma boa infância, Thomas, porque assim, apesar. Meu pai é vaqueiro. Eu já emendo com a próxima pergunta. Quais foram os maiores desafios que a senhora viveu na sua infância? Se é que teve. Eu acho que foi sair daquele lugar onde as pessoas esperavam que os filhos de trabalhadores rurais eles permanecessem como empregados dos patrões, né? Eu me lembro até de uma coisa assim, eu não sei quem falava, não sei se foi minha mãe que falou assim, um momento assim, ó, tipo, se eu não tivesse colocado o pé e a gente não tivesse saído de lá, vocês seriam empregadas domésticas bem bonitinha. Minha mãe usou até essa expressão. Né? Então, assim, porque era isso que nos esperava. Né? Meu pai era vaqueiro, minha mãe era costureira, né? E assim, e a gente convivia naquele ambiente. Então, se a gente não estudasse, não tivesse, né, a preocupação da minha mãe, da gente acessar outros espaços de escola, era o que iria, de certa forma, que não é demérito nenhum você ter uma profissão, né? Não é a profissão, mas é também nós somos construídos de sonhos, né? Nós somos sonhos e quando a gente tem esses sonhos, a gente muitas vezes transforma eles em meta para nossas vidas. E aí, no momento que a gente traz esses sonhos como meta, a gente modifica as nossas realidades. Então, assim, eu sempre fui muito bem tratada, sabe? Eu fui muito bem tratada nos espaços, assim, o patrão de meu pai, então, assim, a gente era tratado como
como uma pessoa mesmo que fazia parte daquele convívio dele. Eu me lembro até que teve uma vez que foi a primeira vez que eu senti o fato assim tipo assim, de eu ser a filha do empregado. A gente foi em uma festa, Sim, em uma fazenda de outra pessoa, né, que era parente dessas pessoas. sim, E aí, quando chegam lá, aí, de alguma forma, assim, eu não lembro com detalhes, né? Porque, mas eu me lembro da situação que foi, assim, extremamente constrangedora para mim. A pessoa, tipo assim, ela deixou claro que eu não deveria estar ali, participando daquilo, porque eu não era da família. E aí, o patrão de meu pai, aí virou e falou assim, ó, se aqui não cabe ela, não cabe a gente. Então vamos arrumar e todos nós vamos embora. E ali eu tive a consciência mesmo, assim, de qual era o espaço, A senhora né? tinha quantos Que anos nessa época, lembra? eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos. E pelo visto não, marcou, a senhora lembra até hoje? Lembro, Como a lembro. senhora se sentiu no momento? Ah, eu fiquei triste, né? Porque como eu era bem tratada, então assim, eu não via as diferenças. As meninas, as filhas dos patrões, elas me tratavam de forma diferente. Então, era como se eu fosse iguais a ela. Então, não sentia aquela coisa da diferença da classe Sim, nenhum tipo social, né? de preconceito, né? Não, não não sim. tinha Até esse porque momento não tinha. não tinha porque era tipo assim uma bolha de certa forma, né? Eu vivia numa bolha social, né? Protegida pelo aquele ambiente todo. E assim, eu depois disso, eu não sinto assim, é porque assim, Thomas, minha mãe já cansou de amanhecer o dia. E minha mãe é uma artista. Minha mãe, ela, qualquer coisa que ela pegue de artesanato hoje, ela faz muito bem. E na época ela era costureira. Então, assim, minha mãe costurava muito bem. Então, assim, fazer um vestido de festa, né, não ficava a, a desejar para nenhum costureira da alta. Então, assim, ela costurava para as pessoas que tinham, quando a gente já mudou para cá, para as pessoas que tinham recurso. Sim, E, então, assim, a gente não teve tanta dificuldade. A gente veio, a gente morou, a gente teve que morar num porão, mas era assim, a gente fazia as coisas de dia no porão, mas era a casa da mãe do patrão de meu pai. sim, Na Avenida Rio Branco, num dos melhores lugares, que hoje ainda é uma clínica, né? Uma clínica lá hoje já é uma clínica, não é mais uma casa, mas era nos melhores lugares, assim, a gente convivia no melhor lugar. E a gente ficou lá nessa casa um tempo, até a gente conseguir, de alguma forma, porque também tem aquela coisa assim, como meu pai foi morar com essa família desde os 9 anos de idade, sim, né? Então, assim, aí meu pai podia criar um gado, né? E aí a gente estava, de alguma forma, é, vendo um gadinho para a gente poder comprar uma casa, que é a casa hoje que minha mãe mora, sim. né? Que foi comprada, né, com esse recurso, né? Então, foi isso. Mas, assim, a gente nunca teve as coisas com Fáceis, facilidade. mas nunca passou necessidade Não. necessariamente. Não, porque mãe sempre trabalhou muito. E a universidade, como é que entra na sua vida? Eu já disse, acho que até em outro momento para vocês, que eu queria ser médica.
Eu já disse isso, eu queria ser médica. E aí, eu, na década de 90, eu tinha uns parentes em Salvador. Então, eu passava muito as minhas férias em Salvador. Então, terminava aqui o período, qualquer período eu corria para Salvador, passava as férias todas, passava o carnaval, passava tudo lá. Aí eu fui, me inscrevi, fui na UFBA, na época a gente só tinha a UFBA, eu acho. Aí eu Hum. fiz, aí pronto, aí perdi. Claro, né? Difícil. Aí perdi, aí depois eu voltei. Aí tinha uma faculdade, estava abrindo um. Não, tinha um curso de. Eu fiz científico. Aí tinha uma escola de junto da rua onde a gente morava, que era o CETEP. Não era, esqueci agora o nome da escola. Mas era uma escola de ensino médio, Sim. profissionalizante, mas era particular. Aí eu tinha uma vizinha que ela era professora, muito excelente professora. E um dia eu estava sentada na porta com ela e o dono da escola passou: Ana, é sua filha? Aí ela falou: é como se fosse, né? Aí ele falou assim: manda ela ir lá que eu vou dar uma bolsa para ela estudar. Ana Pérez falou assim: vá, eu já tenho, vá, você está sem fazer nada, você perdeu no vestibular, né? Você vai ficar fazendo o quê? Vai fazer um curso técnico. Aí eu fui fazer um curso técnico de contabilidade, aí fiz, terminei o curso, aí ele disse: ó, estou abrindo uma faculdade de ciências contábeis. Aí eu falei: ó, que bom. É bastante interessante todas essas experiências que a senhora passou do concurso do Banco do Brasil, dessa oportunidade que esse amigo da sua tia lhe deu, mas no caso da universidade, a primeira que a senhora fez foi o WESB, não foi isso? Como foi esse processo? Como aconteceu? Ó, eu fiz o bacharelado de ciências contábeis nessa faculdade particular, né? Que aí Sim, eu fui estagiária no Banco do Brasil, também fui estagiária no Sebrae, né? Durante muito tempo. Então foram experiências bastante ricas na minha vida. então no caso não foi direto à universidade, à UESB. Antes da UESB, a senhora já tinha outras experiências, já Já, tinha já, vivenciado outras coisas, então já houve um certo preparo, certo não, já. total, né? Quando eu entro na UESB, foi em 1996. Eu já era professora da educação básica desde 1992, só que eu era do curso técnico. E Hum, assim, você sabe que muitas vezes se modifica as realidades, né? sim, Então, os cursos técnicos deixaram de existir. E aí, hoje é o que a gente tem como PAFOR. Então, aí o que foi que aconteceu? Acabou o curso, ia acabar o curso, eu falei, não vai ter espaço. Aí sim, ainda passei um tempo ensinando matemática, né? Professora de matemática. Aí depois eu falei, não vai ter mais meu espaço de formação da Faculdade de Ciências Contábeis. Aí eu fui para a UESB, fiz o vestibular para letras, né? Passei no vestibular para letras, aí cursei na UESB de 96 a 2000. Aí, como eu já tinha um ensino, uma faculdade, a UESM em 2001 ofereceu uma especialização em linguística aplicada. sim. E me apaixonei no curso de letras pela área de linguística. Eu tive um professor, professor Manuel Soares Sarmento, que era uma sumidade de inteligência. E eu fiz todas as linguísticas que tinham na minha vida. Linguística 1, 2, 3, 4, que na UESB o currículo, antigamente, eu não sei se continua, mas era assim. Era Sim, pelos números. sim, Aí eu fiz tudo isso e me apaixonei. E aí Sarmento dizia assim, quando eu me aposentar, você vai ficar no meu lugar. Vai ficar no meu lugar. Eu terminei o curso, voltei para a educação básica, passei a ser professora só de língua portuguesa. Aí, quando foi em 2006, apareceu uma oportunidade. Aí eu falei, não, eu quero ser professora da universidade. Então, comecei, é como eu lhe disse, o sonho, a gente busca transformar ele em meta.
Então, o meu sonho de ser professora da universidade, a partir da vivência que eu tive lá como estudante da UESB, Sim. eu fui buscar esse sonho. Então, em 2006, eu passei em uma seleção para professora substituta na UESB. Aí fiquei como professora substituta. Inicialmente entrei, aí pegava as turmas de português instrumental, tal. Aí depois eu fui, aí tinha projeto E também, quanto tempo a senhora passou lá na quatro UESB? 4 anos. anos. E quando é que entra um NEB na sua vida? A UNEB entrou já no final do meu contrato na UESB, eu fiquei na UESB até abril de 2009, né? Mas a UNEB abriu um concurso em 2008. Aí eu fiz o concurso da UNEB e passei em terceiro lugar, né? Passei em terceiro lugar. Aí foi chamada a primeira colocada logo, a segunda colocada não. Aí depois, um ano depois, nós fomos chamados para Jacobina. Eu falei para a Jacobina, eu não vou não, eu tenho meus filhos, eu já tinha meu trabalho, né, meu emprego, eu falei, eu não vou para a Jacobina. Eu me lembro que na época foi um horror. Como é que deixa como é que se diz, um concurso de uma universidade, não sei o quê. Falei, gente, eu fiz meu concurso para Ipiaú. Eu dizia, eu fiz para Ipiaú, eu vou trabalhar em Ipiaú. E aí desistimos. Aí ficou assim, chamaram a primeira, ficou a segunda e eu como terceira, e a quarta era de Jacobina e foi chamada. Aí ficou essa coisa assim, essa lacuna. Aí quando foi em 2010, me chamaram. Não, chamaram a terceira para Santo Antônio de Jesus, que é um NEB tem essa característica, e você pode ser chamado para qualquer lugar, né? A partir do momento que chamou a primeira colocada. E eu fui chamada para Ipiaú, para o lugar onde eu tinha feito. Então eu entro aqui em dezembro, Sim. 13 de dezembro de 2010. Foi o período já, né? São 15 anos, né? Então, falta o quê? 2 dias para que eu complete os 15 anos. Hoje eu já tenho Eu mais disse tempo que seria um momento especial. Já estamos aqui já comemorando esse comemorando aniversário de 15 15 anos. anos de UNEB. E aí, assim, eu cheguei, né, na UNEB como professora, sou professora de estágio, né, da área de estágio. E aí fui desenvolvendo meu trabalho. Aí, nesse período, eu saí, eu engravidei de Paulo Vitor, que é o menor. Então, em 2015, né, eu tive afastamento, né, pela gravidez. Eu engravidei de Paulo Vitor, saí, fiquei os meses de licença maternidade, Sim. voltei, retomei a minha atividade como professora. A gente conseguiu implantar o curso de cooperação interdepartamental de administração, e eu fui a primeira coordenadora, né, do curso de administração até 2018. Hum. Então, de 2016 a 2018, eu fui coordenadora do curso de administração. Então a E, senhora, me desculpa lhe cortar. A senhora, só para te fazer essa cronologia, até para a próxima pergunta, para a senhora emendar. A senhora entra na UNEB, entra como professora, aí acaba indo para essa coordenação. que não deixo de ser professora, porque a Sim, coordenação a gente tem uma carga horária administrativa, mas a gente permanece desenvolvendo os sim. trabalhos de professora. Professora Isabel, como ocorreu esse processo da diretoria? Foi algo que a senhora desejou, planejou, a senhora foi convidada, a senhora achou que era o momento de concorrer? Como foi que aconteceu a senhora ocupar o cargo de diretora aqui no departamento? Então, mas eu acho que foi algo natural, né? Eu acho que ele foi construído a partir das diversas ações, dos envolvimentos é, que eu desenvolvi como professora, tanto internamente quanto externamente. Né? Eu comecei a participar do território,
Eu me lembro até que eu fui em reuniões em Ubatã, em Barra do Rocha, né? E assim, aí eu com a minha experiência também no curso de administração, me mostrou ali a experiência que eu tive com a professora Tereza, no momento que eu fui diretora substituta, né? Porque a diretora substituta, ela não, ela é um convite, né? Porque ela da diretora, de quem foi eleito, né? Sim. E aí, mas a gente tem muitas aprendizagens, porque aí a gente se relaciona e eu senti, né? Diferente do momento quando a professora Tereza não se candidatou e que eu poderia ter me candidatado, mas eu não estava com meu estágio probatório ainda publicado, diferente desse momento, eu achei que em 2018 era um momento que eu poderia sim me colocar à disposição da comunidade acadêmica, né, do DCHT 21. Sim. Né? Tivemos na época também até disputa, né? Não foi uma eleição Tranquila. não, não foi tranquila no sentido assim do respeito mútuo, né? Mas foi uma eleição disputada, né? E foi disputada e a gente conseguiu, dentro das nossas propostas, mostrar para a comunidade acadêmica, né, que nós tínhamos assim as condições de fazer essa gestão, mas A senhora já imaginou aquela menina na roça andando nos cavalos com sua amiga, passando tudo que a senhora passou, vivendo tudo que a senhora vivenciou, lendo as suas revistinhas da Turma da Mônica, que um dia a senhora ocuparia esse cargo? não, não, não. Como é para a senhora esse momento? Esse momento aqui é um momento de realização, né? Eu ao longo assim, eu não tracei esse objetivo lá, de dizer assim, eu vou ser, né, professora de uma universidade, vou ocupar um cargo de direção nessa universidade. Sim. Mas assim, como eu sempre vim construindo, que sempre queria chegar em um lugar maior, né, e assim, de um nível de realização maior, então eu me sinto realizada. Você vê, eu estou na UNEB, eu já terminei meu mestrado, né? Eu estou agora na fase do doutoramento, né? Então, e assim, talvez até algumas pessoas consideram que isso seja tarde, porque hoje os jovens eles conseguem chegar mais cedo ao processo formativo. Sim. Mas eu cheguei mais cedo ao trabalho, né? Eu comecei a trabalhar em 92. Então, de 92 para 2025, né? Então, olha o tanto de tempo de sala de aula, de regência, eu fui professora da educação básica, né? Então, assim, aquela Isabel lá, ela não pensava que ela poderia chegar aqui, mas aquela Isabel lá, ela traçava um caminho de fortalecimento, de empoderamento. E esse caminho de fortalecimento, de empoderamento, com certeza, é o que trouxe ela aqui, Eu né? acho muito importante falar sobre isso, diretor Isabel, porque vivemos em um país patriarcal, machista, xenofóbico, racista, e a senhora como uma mulher nordestina, baiana, negra, ainda que não retinta, não é uma mulher preta retinta, mas negra. Eu ainda pensei até que a senhora tinha uns traços indígenas, eu acho que até já lhe comentei isso. E as mulheres num cargo de poder, eu acho que é muito bom. Temos que pontuar, temos que valorizar. E a senhora vindo onde a senhora, não desmerecendo, mas quando nós somos do interior, principalmente de zona rural, os desafios são maiores. E ainda mais sendo mulher. É. E são mesmo. Eu ouvi assim, tipo, na escola mesmo, quando eu estudava lá em Vitupã, os meus colegas diziam que como se eu não tivesse competência.
e que eu só passava porque a professora era amiga, que gostava de mim, que eu passava as férias aqui em Piauí na casa dela, e que queria ver quando eu fosse para outros lugares, como é que eu seria, né? E aí eu fui para outros lugares e Ocupando o cargo aqui de diretora, a senhora já passou algum tipo de preconceito? Thomas, assim, a gente, você disse uma coisa que é fundamental. O fato de ser mulher, a gente, independente de estar em um cargo, muitas vezes a gente tem que provar que nós somos boas para estarmos ocupando aquele cargo que a gente merece. Então, assim, eu já tive alguns momentos que eu precisei demonstrar que eu estou ali porque eu tenho competência Sim, para estar, né? Que eu sim, ocupei esses anos não porque existia uma inércia das pessoas que não queriam se comprometer, mas eu prefiro acreditar que eu ocupei esses anos de cargo porque as pessoas confiaram que o trabalho que está sendo desenvolvido, né, porque eu não saí ainda, sim. é um trabalho que realmente qualificou, empoderou e o nosso departamento, né? Falando em não ter saído ainda, Hum. vamos falar de balanço? Qual é o balanço que a senhora faz nesses 8 anos à frente do departamento? A senhora acha que a senhora conseguiu fazer tudo que a senhora desejou, projetou? A senhora acha que ficou faltando alguma coisa? E já emendo com a próxima pergunta. A senhora vai, né? O seu cargo acaba em fevereiro? Beleza. Entra a nova diretora. Qual é a universidade que a senhora encontrou? Qual é a universidade que a senhora vai deixar? E qual é a universidade que a senhora deseja encontrar depois da sua licença para o doutorado? Eu acho que, assim, eu comecei, é porque a universidade pública, ela sofre muitas vezes muita coisa, né? Então, assim, a depender do gestor macro que esteja, e a gente vê que é um discurso, né? A universidade pública, ela está sucateada, Sim, né? Ela tem seus problemas. Então, assim, a gente já passou momentos, quando eu entrei, nós tivemos momentos muito difíceis na universidade. Nós tínhamos poucos recursos. Se hoje a gente tem necessidade dos equipamentos, imagine, nós tínhamos dois notebooks, um que já existia e o outro que eu consegui comprar, né? Então, assim, mas não era uma responsabilidade de quem estava na gestão, era porque as universidades, os órgãos, as autarquias, como é a universidade, elas têm que fazer um orçamento, né? E os recursos, mesmo a universidade fazendo esses orçamentos, os recursos não eram liberados. Então, eu chego na universidade com pouco recurso, um período com pouco recurso. Eu chego com apenas um curso e deixo a universidade com dois cursos, né? Que precisa se consolidar, precisa, né? Mas eu deixo com dois cursos. A gente tinha um espaço bastante reduzido, né? Que inicialmente era um espaço muito grande que se pretendia doar, mas depois o espaço ficou uma parte de um estacionamento, 9 salas de aula e mais um corredor administrativo, que era um espaço que a gente não poderia vislumbrar outros investimentos. E eu acho que nesse momento, quando a gente vem para aqui, né, que compartilha esse espaço, que tem uma seção de 7 hectares, que essas 7 hectares pode ter construção, tipo essa construção do pórtico e da guarita, né, que já foi feito na nossa gestão. sim. Mas assim, eu acho que a universidade sempre vai ter necessidades, né? Sempre vai ter A necessidades. senhora deixa com a sensação de dever cumprido? Sim, E quando eu pergunto sobre a questão de ter feito tudo o que queria, é justamente por ter consciência que tem seus desafios.
Às vezes as pessoas E acham as que ser limitações? diretora, você vai lá e faz tudo o que você quer, da forma Não, que você quer. não pode. E não é assim dessa forma. Tudo que a senhora projetou, sonhou e imaginou nesses 8 anos, podemos dizer que quantos por cento a senhora acha que foi realizado do que a senhora gostaria de Eu fazer? acho que uns 80%. 80? Eu, assim, teve o teve 2 projetos que a gente não conseguiu desenvolver. Um é estrutural, né, que é área de convivência, né, que já existe o projeto, já foi mandado, mas a gente não conseguiu executar. O outro é a reforma dos laboratórios do curso de engenharia agroindustrial, porque os laboratórios iniciais compartilhados, ele daria conta para a primeira etapa, mas não Sim, daria. Outras coisas assim que eu gostaria de ter acontecido na minha gestão, que são coisas que não dependem de mim, sim, mas eu gostaria muito de ter acontecido na minha gestão. Eu gostaria que a gente tivesse um processo de pós-graduação, né, que não precisava nem inicialmente, eu não estou falando nem do stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado, mas eu estou falando da pós-graduação mesmo, até a lato sensu, para a gente ir se consolidando. Eu acho que isso foi uma lacuna, está dentro desses 20% aí que eu não consegui. Assim, eu fico muito feliz, eu acho que a universidade ainda precisa, tem espaços que ainda precisam de técnicos e de analistas, mas nós tínhamos 4 efetivos, hoje nós temos, quer dizer, nós tínhamos 4 funcionários efetivos. E hoje a gente recebeu mais, acho que foi mais 4, né, que foi mais 4, então já são 7 efetivos. Nós temos 12 pessoas hoje trabalhando com cadastro, fora as pessoas que são terceirizadas. Né, que as pessoas que são terceirizadas, eu tenho as minhas restrições, eu não gostaria nem de falar. A gente sim, conta muito com o apoio dessas pessoas, mas a gente sabe que é um processo que precisava ser revisto pelas estruturas de Estado. Eu não estou falando nem da universidade, sim, da UNED, eu estou falando de Estado, que é a terceirização, né? Mas é uma realidade e a gente não pode fugir dela. Então, assim, eu acho que hoje a gente precisa ainda de alguns setores, mas eu boto um pouco aí nesses 20% que a gente não conseguiu preencher todas as necessidades diante assim, do entendo. que uma universidade Sim. ela precisa. Essa pergunta é muito boa, diretora Isabel, porque é um momento, né, da comunidade unebiana entender um pouco como funciona, que nem sempre está ao querer, né? Existe as suas limitações, né? Nem sempre é o que a senhora deseja, o que a senhora quer, ainda que a senhora queira e deseja, como a senhora está nos contando muitas coisas que a senhora gostaria, mas infelizmente nem sempre é possível, porque não depende só da diretora, Não. só da reitoria, né? É um É, processo. é uma comunidade, Thomas. É uma comunidade acadêmica E é vinte e que seis campi, é, né? é, Imagine você administrar. e que é formada por professores, por estudantes, por técnicos, né? Então, assim, cada um tem seu papel, né? Cada um. Uma coisa assim, eu me lembro, quando eu entrei, a gente só tinha uma bolsa de ensino, para ensino, né? De bolsista de ensino. Hoje a gente tem 4. O quê? Precisa de quem? Precisa do professor para fazer o projeto. Nós, extensão, a gente parece que, se eu não me engano, parece que só tinha um projeto. Hoje a gente teve 7 bolsistas de extensão. E assim, mas a gente tinha 9 bolsas. Então, nós não conseguimos, nós ficamos com 2 bolsas a menos. Eu estou falando desse ano, de 2025. Nós ficamos com 2 bolsas a menos. Por quê? Porque a gente precisa do professor. A gente precisa que o professor tenha um projeto. A gente precisa que o professor inscreva esse projeto nos editais que a PROEX ou a de iniciação científica, né? A PPG, ou a PROEX ou a PPG, né?
que uma é de pesquisa e outra é de extensão. A gente precisa que os colegas se lancem nesses editais. Então, assim, não dá para você sentar numa cadeira, ser diretor e fazer coisas acontecerem se você não tiver toda a comunidade acadêmica envolvida no processo. Sim. Se você não tiver os estudantes, se você não tiver os professores, se você não tiver os técnicos envolvidos em cada processo, porque cada processo ele precisa de pessoas para ser gerido. A gente está ali como o líder, né? Vamos fazer as aspas, né? Estamos ali na condição de liderança, na condição de organização macro dos processos. Mas a gente precisa dessa coletividade e dessa participação para que as coisas aconteçam. Qual é a mensagem que a senhora deixa para os técnicos, os professores, os discentes nessa sua gestão, finalizando agora? A senhora está falando com eles agora aqui, a senhora pode olhar para a câmera. Eu tenho só uma palavra: gratidão. Eu acho que mais do que deixar uma mensagem, eu gostaria muito de agradecer. Agradecer aos professores e professoras, agradecer aos técnicos, às técnicas, agradecer aos estudantes, e as estudantes do nosso departamento, do DCHT 21, que ao longo desses anos que eu passei na direção, fizeram com que eu chegasse a 2 anos, a 4 anos, ficasse pro tempore, depois chegasse a mais 2 anos e agora fechando um ciclo, desses 2 anos. Então, assim, é gratidão. Eu agradeço a vocês, e assim, me colocando, porque nós não somos, nós estamos. Eu sou professora, sou professora, sou docente do departamento, e estive e ainda estou como diretora. Então, continuemos juntos e juntas, construindo coletivamente cada vez mais o nosso departamento e fortalecendo cada vez mais a nossa história, que venham novos cursos, que venham mais técnicos, que venham mais professores e que venham muito mais alunos, porque a UNEB tem muito a oferecer. Venham conhecer o Campus 21, venham conhecer a UNEB em Piauí. Muito, 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 muito obrigado por esse momento. Tá? Eu que agradeço. Eu pude estar aqui pelo menos 4 anos na sua gestão, Estou com 3 anos e meio. E só tenho a lhe agradecer. Uma diretora sempre humana, parceira, compreensiva. Eu acho que eu só tenho... Acho não, tenho certeza. Só tenho a agradecer. E obrigado por esse momento. Obrigada a você.